Sim. Só ficou a Vanessa. Pode. Verinha, tá liberada, tá? Amado Deus, amado Jesus, neste momento queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma noite de aprendizado, de trocas. Que a luz do teu Evangelho, Senhor Jesus, esteja presente em nossos corações, que nós possamos entender e compreender a tua lei de amor. Muito obrigada, Jesus, por podermos estar aqui reunidos em teu nome. Que assim seja. Amém. Boa noite, pessoal. Todo mundo conseguiu entrar, Homero? Não, tá sem som, amigo. Tá sem som, amigo. Homero tá sem som. Não ouvimos nada. Várias pessoas conseguiram. A Vanessa está na fila ainda. É que para entrar tem que avisar que as pessoas devem cancelar o antigo pedido e fazer de novo. Bom, mas enfim, é que tem que ser bem rápido, tá? Para aceitar aí. A pessoa pediu, já tem que aceitar, senão ele some. Mas vamos lá então. O nosso capítulo de hoje tem o capítulo 8, Operações Socorristas. Só que eu gostaria de pedir para vocês, se alguém gostaria de se prontificar em falar um pouquinho do que nós tratamos na aula passada. Alguém gostaria? Virgínia? A gente perguntou para o pessoal aqui e alguns não tiveram. Nós tratamos sobre, eu vou dar assim mais ou menos por cima, mas eu gostaria que fosse junto, né? Só para antes de entrarmos no capítulo, eu projetar aqui então um capítulo para nós. A gente estava falando das formas lupinas, lembra? Em que os espíritos ganhavam formas animalescas, daí eu mostrei uma imagem real de uma mulher que acredita ser um animal, né? Gostaria de falar, contribuir com alguma questão? Né? Não? Não ouvi. Eu não enxergo assim, se não for. Vamos lá, então. Bom, está projetando aí o capítulo? Aí podem falar, tá, gente? Porque eu não enxergo vocês. Aí tudo tem que ser falado daí. Está projetando o capítulo? Sim, está projetando. Tá bom. Então, as aulas, elas são os estudos, né? Na verdade, eles são gravados, eles não são monólogo e nem palestra. E nem congresso, nem seminário. Ele é participativo, ele deve ser dialogado entre todos participam, cada um vai lendo um pouco e nós vamos fazendo a mediação para poder entrar. E aqui estão me acusando no meu aqui no meu, tem um monte de pessoas querendo entrar e não estão conseguindo, estou pedindo para que eles... Mas não está pedindo aqui para mim para entrar, pois só está avisando que está esperando. Mas não abre para mim aqui. Avisa que está esperando? Eu já mandei uma mensagem. Não, eu digo assim, sai aí para ti alguma mensagem? Tá escrito assim, várias pessoas querem participar dessa chamada. Não, mas já teve... clica em mas cima. não abre. É? Não abre. Deve ter algum pontinho, alguma coisa, tem que ir clicando em tudo que aparecer aí. Tem que ir clicando, vai clicando em tudo que surgir, pontinho, vírgula, o que aparecer, que vai... Daí ele vai dar uma... Hã? Ô, Fabiano. Oi. Na aula passada, né,
sabe que eu fiquei com vontade de estudar mais, sabe, a aula passada. Assim, Sim. quando tu falaste do caso do mal de Alzheimer, ali onde fala, né, da revolta, e eu vi que... E eu tive estudando essa semana e achei uma coisa que falaram lá no nosso grupo de estudo também, bem interessante. Diz que a pessoa que tem Alzheimer, que ela é braba na vida normal, diz que quando ela está com Alzheimer, ela fica mais ainda. Ou quando ela é uma pessoa dócil, meiga, amorosa, com Alzheimer, ela fica ainda mais, parece que esse sentimento é mais grande nela. Daí, essa irmã, acho que ela faz aula com nós aqui, a Cleonice, ela que trouxe dos avós dela, e eu achei tão bom, assim, ela falando aquilo ali, que era para nós repararmos, né? Sim. E daí eu disse assim, seu Homero, eu estudar mais. O capítulo 8, ele é muito interessante. Mas, no fim, ele foi falado assim, bem rápido, né? Ele foi passado, porque ele era muito grande, né, Fabiano? Sim. Só essa colocação minha, assim, que eu fiquei com vontade de elucidar mais questões, assim, que falasse mais, né? Mas aí estava... Eu acho que o microfone do seu Homero está aberto, está dando microfonia. Isso. Tá bom, amigo. Bom, é que o objetivo não dá mais para nós voltarmos no capítulo, né? O que a gente pode é só fazer esse um breve resumo para nós podermos ir entrando já no de hoje. Nós falamos, então, das psicopatologias que foram surgindo ao longo do tempo e que algumas são obsessões espirituais ao lado de karma, e no plano espiritual também das formas, que é uma das modalidades do perispírito, que são as formas lupinos, né? Em que as pessoas são hipnotizadas por obsessores e acabam tomando forma monstruosas, assim, até de animais. Aí eu havia mostrado para vocês um vídeo de uma moça, né, que acreditava ser um cachorro. E hoje a gente vê isso, gente, muito claramente, onde há um determinado enlouquecimento social em que pessoas acreditam ser o que querem. Eu quero ser isso porque eu me vejo assim. Então a gente vê que é o período da transição, onde se perdeu o referencial de ser humano. Então eu deixo de ser um humano para ser algo que eu já não sou mais. Ou seja, um bebê, uma criança, um bicho, um animal, né? Então, isso não deixa de ser até uma agressão aos próprios animais, porque é como se eu quisesse forçar agora, voltar ao jardim de infância e querer ser um bebê, porque eu simplesmente acredito que posso deixar de ser o que eu sou. Ninguém pode ser ex nas suas conquistas. Não existe ex nas conquistas, sabe? Mas, enfim, não há esse retrocesso do espírito, a não ser num estado de patologia mental, assim, profundo. Mas, então, para nós darmos um segmento, eu convido alguém para que pudesse ler, então, o capítulo 8. Alguém gostaria de ler para nós? Não sei se o Homero tem a lista aí, amigo, tem alguma... Aí eu pedi para a amiga Rosa ali. Eu convidaria a Rosa Maria, que ela está na lista da leitura, então, leitura. Pode ser, Rosa? Pode. Então tu nem fecha mais o teu microfone, que eu ia dizer para te fechar. Vamos lá, então. Capítulo 8, Operações Socorristas. Vamos lá. Certo. Eu vou fazer aqui pelo meu livro, tá, gente? Isso. Aquela dinâmica de uma leitura não lenta, mas rápida, mas também não precisa ser corrida, mas aquela para a gente manter um ritmo, né? Vamos lá, então. Então tá.
Em conversação edificante, Dr. Ignácio Ferreira esclareceu-nos que a decodificação do genoma humano, que houvera sido decifrado e apresentado num pioneiro rascunho, algo recentemente oferecia aos estudiosos terrenos de mais ampla visão em torno dos quadros da saúde e da doença, por se encontrarem assinalados na sua estrutura. Desejando que entendêssemos, gostaria de elucidar, informou. Esse código da hereditariedade da vida, segundo os especialistas, encontra-se escrito em 3 bilhões de letras de forma complexa e muito delicada, expressando-se em quadro de letras ou caracteres. Deste modo, cada célula do corpo humano possui toda a história do ser, através das informações especiais que são fixadas pelo perispírito durante a vilegiatura carnal de cada espírito. As mutações que nele ocorrem, muito intrigantes para os pesquisadores, são responsáveis pelos registros de futuros fenômenos orgânicos, emocionais e mentais. Eu ia te pedir só para te fazer uma pausa, só um momentinho, pelo menos. Amigo Homero, eles estão me mandando aqui no meu particular que não estão conseguindo, algumas pessoas. O que surge aí para ti que não está abrindo? O computador só me diz que tem pessoas, tem 5 pessoas esperando na fila, mas não abre. E aí o ver... eu vou no ver. Eu não estou ouvindo, peraí, estou falando junto. Autorização. É que vocês falaram junto, daí eu não consegui. Pode repetir. Assim, ó, tem várias pessoas, tem 6 pessoas esperando, já teve 10. Aí tem o ver. Eu abro o ver, mas ele não abre a autorização aqui para mim. Mas não pode abrir aí para ti, porque tu não é a responsável, tem que ser o computador. Sim, mas... Ele está abrindo no computador. Mas vocês autorizavam no computador ou no celular? Sim, na tela do computador. E é na tela do computador que eu estou tentando autorizar. E dá um clique, não tem como clicar em cima disso? Clica, vai clicando. Eu já cliquei. Não eu já abre. cliquei várias vezes. Não. Bom. Só abre o ver, mas abre o... Bota ver. Clique em cima do ver. Mas eu já botei milhares de vezes e não abre autorização para mim. É que não é esse, não abre para ti, porque não é aí, vocês estão abrindo. Mas ele tem que botar, aparecer aqui, ó, permitir. E não aparece permitir. Mas sempre foi por essa maneira que vocês colocavam as pessoas? Sempre foi. Hoje que não está dando. Hoje que não está dando. Tá. Não, porque às vezes tu está usando um outro e-mail, né? E aí tu não tem autorização. Não, mas mesmo. Nós não trocamos e-mail. Não trocamos. Ninguém mexeu no computador, tem que cuidar para não acontecer aquela vez que aconteceu. Mas mexeu mas em todos os outros entraram, né, Fabiano? Todos nós que estamos aqui entramos através dessa forma. É o mesmo. 15 pessoas entraram normal. Pois é, estranho isso, né? Bom, eu nem imagino o que pode ter acontecido. Mas, enfim. Não, vamos, então, seguir. Já foi mensagem para eles cancelar o pedido e entrar de novo, mas não... Tem 5 agora esperando aqui. Sim. Mas é porque eles não estão cancelando lá. Por isso que eles estão esperando. Eles estão tentando entrar de novo sem cancelar. Estão tentando entrar de novo e não estão cancelando. E se eles não cancelar, a gente não vai poder abrir aqui. Exatamente. A Simone vai entrar mais tarde. Vamos ver a hora que a Simone entrar, a gente vai tentar abrir de novo. Certo. Fabiano, quem sabe tu diz para eles, se eles estão te mandando mensagem, tu diz para eles. Mandei. Eu acho que o Homero, tu podia sair da sala pelo celular e deixa só o computador. Tá. Aí pode ser que abra para os outros. Vamos lá, então, Rosa.
mas aí eu acho que eu tenho que sair aqui. Seguindo, aí eu... Rosa? Bom, eu vou seguindo aqui, tá, gente? A Rosa não está ouvindo, acho. Eu não sei, aconteceu alguma coisa com ela. Rosa, está me ouvindo, Rosa? Está fechado, Rosa. Está fechado o teu microfone, Já Rosa? estou abrindo, já abri. Tá, vamos seguir então o estudo aqui, tá? Então tá, eu Tudo bem. fechei para não dar psicofonia. Tá, Tudo bem. Agora a gente segue o barco e não vamos parar mais, tá bom? tá. As mutações que nele ocorrem, muito intrigantes para os pesquisadores, são responsáveis pelos registros de futuros fenômenos orgânicos, emocionais e mentais, como resulta das vibrações emitidas pelo ser real, o espírito, que imprime através do seu órgão intermediário todas as necessidades evolutivas que se expressam como saúde ou enfermidade. Processos degenerativos como parkinsonismo, mal de Alzheimer, distrofia muscular, diabetes, câncer e outros, por exemplo, estão codificados no genoma do DNA, aparecendo oportunamente na ocasião em que se devem cumprir as determinações das leis da vida. A morte dos neurônios produtores da dopamina, por exemplo, responde pela síndrome de Parkinson, reduzindo o volume do cérebro e petrificando-o, o que o torna irrecuperável. Nada obstante, embora a ocorrência traduza uma deficiência ou mutação genética, defrontamos aí o imperativo da necessidade de reabilitação do espírito, calceta sob a injunção provacional ou expiatória, conforme se apresente a doença. Com os avanços derivados da decodificação do projeto Genoma Humano, acreditam os neurocientistas que a futura medicina, qual sucede hoje, terá um caráter preventivo, quando se poderá obter um documento digital de cada indivíduo, com os dados informativos a respeito de futuras enfermidades graves que se lhe encontram programadas, realizando tratamentos especiais antes do seu desencadeamento. Embora a nobreza de propósitos dessa possibilidade, muitos desafios surgem, especialmente no campo das informações pessoais e confidenciais que podem ser vazadas, gerando diversos problemas para aqueles que apresentam sinais de futuros cânceres, diabetes ou outros males que ficariam impedidos de conseguir emprego, adquirir apólice de seguros de vida e etc. Entretanto, o avanço de tal porte já enseja melhores possibilidades para a existência humana saudável, aguardando-se o estabelecimento de uma bioética valiosa para esse, como para outros campos de pesquisas, quais os das células-tronco embrionárias, da clonagem e diversos procedimentos, ora em estudos e debates acirrados. Reflexionando mediante uma pausa oportuna, o nobre psiquiatra continuou. Prosseguindo-se nesta marcha evolutiva de conquista quase inabordáveis na genética, na biologia molecular, na interação mente-corpo, logo chegarão os investigadores mais dedicados à realidade espírito-matéria e aos significados disso decorrentes. Quando tal acontecer,
a medicina preventiva terá um alto grau de representação moral, cujo código impresso no Evangelho de Jesus terá o mais seguro processo terapêutico preventivo e curador para todas as mazelas humanas, contribuindo esta conduta espiritual para impedir alguma das mutações que ocorrem no genoma, como imperfeições de doenças necessárias ao crescimento moral do espírito. Aí, fazendo uma pausa. Isso. O que é o mundo... Eu achei muito interessante. Pode falar. Pode falar. Falar não, pode falar sim. Não, eu achei muito interessante isso, sabe? Essa parte, assim, eu já tinha lido. E eu disse, ai, coisa boa, Fabiana agora vai esmiuçar isso aí. O que acontece assim, ó? Está lá no Evangelho. O mundo de transição, ele é de transição, tá? Ele é um mundo que transita entre o mundo de expiação e o mundo feliz. Então, o mundo de transição, o plano de transição, é, digamos assim, a saída da UTI para o quarto. Ou seja, o que representa o quarto no hospital? Da saída da UTI? Representa o hospital e a alta, não é? Então, o mundo de transição, ele é um mundo que ele não é um período longo na nossa caminhada, como foi o de expiação. Ele é uma passagem. Então, aí diz o Kardec, os espíritos dizem para ele ainda continua sendo um mundo das doenças, dos desafios morais, ele vai continuar esse mundo normal, assim como agora, com algumas diferenças, muitas diferenças. O mal não tem a sua mais pujança. E nós vamos trabalhar mais com o caráter preventivo do que o sentir a doença, porque o sentir a doença é o processo expiatório. Todas essas doenças, é o que ele está dizendo aqui, elas estão no DNA prontas para despertar no momento certo, porque o espírito deve expiar, ou seja, vivenciar aquilo no corpo. No mundo regenerado, não vai mais ser necessário isso, porque o espírito está regenerado, ou seja, ele está no quarto para ganhar alta. Então, ele vai ter uma ciência nova, vai ter uma educação nova, uma cultura nova, um governo novo, onde a prevenção e a ciência sobre ainda os resquícios, né, que ainda se restam em nós, vai trabalhar para que a gente consiga, então, se moralizar nas virtudes, o despertar das virtudes com mais saúde. Então, aqui, quando ele está falando para nós, essa vai ser a ciência do mundo desse período de regeneração, entendeu? Mas, Fabiano, diz uma coisa, isso, essas doenças que vêm de família, né? Essas não haverão, mas e as doenças virais e essas que se pegam todas essas doenças, todas as doenças, elas estão linkadas de acordo com o estado psíquico do seu planeta, né? Então, é natural que hajam, assim, essas, por exemplo, doenças virais, mas tudo isso ainda é ligado ao processo mental de cada habitante. Então, não vai haver mais. E quando houver, elas já vão ser, assim, digamos, já vai haver ciência para atender isso. Então, a pessoa não vai precisar sofrer as pujanças da expiação de uma doença longa, terminal, porque o espírito aí já está depurado, um pouco mais, né? O mundo de regeneração é um espírito aí, é um mundo ainda de desafios. Existem os desafios ainda do nosso egoísmo, do nosso orgulho, existe, mas não é mais na sua pujança, é o que Kardec vai dizer. Ele não é mais aquele pesar, assim, então não há o que mais expiar, agora é somente limpar os poucos que tem, mas isso com a ciência nova que vai estar por aí.
os avanços científicos, aparelhos, exames de ultra geração, que vão conseguir detectar antes mesmo do nascimento, no próprio DNA, aquilo que talvez venha, mas daí como o espírito não precisa mais vivenciar aquilo com muita dor, então ele vai conseguir trabalhar melhor isso, entende? O que vocês acham? Ô, Fabiano, isso aí não vai ser uma coisa assim, espírito, o espírito, porque a gente sabe, né, que as doenças, elas são do perispírito, nós temos elas ali, né, do Sim. nosso DNA e coisa. Mas nesse momento de regeneração, como é que eu quero te dizer? O espírito vai atuar mais nesse projeto como é que eu vou dizer assim, de prevenir. Sim. Eu vou estar mais, espírito, vou estar me preparando melhor para aquela doença, regenerando-me. Exatamente. Exatamente, ele não necessariamente ele precisa sofrer mais os males dos problemas, porque como ele não necessariamente precisa vivenciar, ou seja, expiar, então ele não precisa mais viver aquilo. Leiam o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que fala ali, né, dos mundos, a evolução dos mundos, daí quando parar ali no mundo de expiação, o de regeneração, aí vocês vão ver que ele é um período de transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz. Então então nós já estamos saindo da expiação e nos encaminhando para um mundo feliz. Só que ainda este período, ele ainda é um período de desafios. Ele não tem mais esse predomínio que tem agora, ainda, né? Ainda. Mas vai ser melhor. Eu acho que o seu Mero, não sei se quer convidar mais alguém para ler, a gente agradece a Rosa. A Virgínia, Virgínia, Sim, tu assume sim. para nada, Virgínia? Claro, com prazer. Então, reflexionando mediante uma Fabiano, pausa... conseguimos aqui, tá? Ah, que bom, fico feliz. Entrou mais uma turminha agora. Tá bom, que bom. Então vamos lá. Reflexionando mediante uma pausa oportuna, o nobre psiquiatra continuou, prosseguindo-se nessa marcha evolutiva de conquistas quase inabordáveis na genética, na biologia molecular, na interação mente-corpo, logo chegarão os investigadores mais dedicados à realidade espírito-matéria e aos significados disso decorrentes. Quando tal acontecer, a medicina preventiva terá um alto grau de representação moral, cujo código impresso no Evangelho de Jesus será o mais seguro processo terapêutico preventivo e curador para todas as mazelas humanas, contribuindo essa conduta espiritual para impedir algumas das mutações que ocorrem no genoma, como imposição de doenças necessárias ao crescimento moral do espírito. Então, assim, a partir da investigação do genoma e mais a questão da prevenção, porque vai se trabalhar muito mais na prevenção, e depois vai se chegar, porque isso é uma lei, tá? Ele está dizendo aqui que é uma lei, porque vai vir cientistas preparados para isso. Eles, então, vão conseguir trazer com mais lucidez que o problema não é somente biológico. Quem é este ser? Porque quando a gente pergunta assim, as religiões, pois é, a pergunta é, quando a gente diz as religiões, é que religião? Porque as religiões são muitas. Quando a gente diz assim, a ciência, mas qual ciência? As doenças, mas qual doença? Então a gente tem que ter eles fazem sempre um pacote assim, colocam todo mundo junto, só que isso não vai mais poder ter. Então, quando se falar em doenças, em corpo, eles vão querer chegar no espírito. Daí por isso vai vir a prevenção, né? Esses espíritos vindo trabalhar além, a ciência do futuro vai ser da prevenção, mas eles, a partir da prevenção, eles vão começar a entender assim, ó,
como prevenir algo. Então, mas tem que trabalhar o moral. Para prevenir, tem que trabalhar os atos. Eu só posso deixar de fazer alguma coisa trabalhando, prevendo que eu não deva fazer algo. E aí vão gradualmente chegar na condição do espírito, né? Porque o corpo, ele é apenas a expressão da vontade do próprio espírito, né? Alguém gostaria de pontuar mais alguma questão? Fiquem à vontade. Senão a gente segue. Nesse caso, eu entendi que a ciência e a espiritualidade, nesse novo mundo de regeneração, vão trabalhar em conjunto para que tudo flua melhor, Exato. né? Exatamente. Até porque a espiritualidade é uma ciência, só que ela é negada. Então, mas é negada ainda neste momento, né? Eu me lembro de uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos, quando ele questiona os espíritos assim, e se não quiserem aceitar? Ele estava se referindo à igreja, tá? Ele estava se referindo à igreja no sentido da reencarnação. E se a igreja não quiser aceitar, né, essa nova não, a ideia de reencarnação, daí os espíritos respondem, bem ridículos se sentirão. E aí vai se sentir ridículo, porque a pessoa vai começar a tentar defender algo que não condiz mais. Então, o que vai vir para nós, vai vir manifestações muito claras, comunicações muito claras, as pessoas vão começar a ser muito claro esse processo de família e espíritos, encontros, comunicação espiritual, mensagens, que vai ser obrigado, a gente vai ser obrigado a entender que como que determinado grupo de pessoas que estão ali vinculadas à religião, a um processo de espiritualidade ou a uma determinada religião, está bem com isso e aquele outro não. Então, essas questões vão chamar a atenção. E aqueles que não aceitarem na ciência, bem ridículos se sentirão, porque vão tentar ainda negar uma coisa que já é evidente, entende? Não tem como mais. Estarão ultrapassados, né? Exatamente, essa é a ideia, vão ficar ultrapassados. Uhum. Então, mais próximo do projeto divino, o ser humano compreenderá melhor a finalidade da vida física e se aplicará os melhores métodos para bem vivenciá-la. Quando silenciou, observou que as suas palavras finais foram também ouvidas pelo nosso gentil amigo, Dr. Hermínio, o neurocirurgião do Sanatório Esperança, que chegara para a tarefa programada. Como a solicitar-lhe opinião, Dr. Inácio sorriu para ele e desculpou-se. Reconheço que essa não foi a área a que me dediquei na Terra. Nada obstante, venho participando de um grupo de estudos no Sanatório Esperança, em torno do genoma humano, por ser especialmente fascinante este portador de tão grandiosos caracteres encarregados de atender aos impositivos do processo da evolução, ensejando-nos entendimento mais complexo em torno das leis da vida. Sentindo-se diretamente convidado a opinar, o amigo, que aparentava pouco mais de 50 anos, considerou: a minha desencarnação sucedeu como efeito de um desgaste, leucemia. Aparentemente sempre gozara de saúde invejável, mantinha o carro da existência dentro dos padrões de equilíbrio, alimentação saudável, exercícios regulares, trabalho sem excesso, leitura, a bênção do lar e de uma família harmoniosa, quando, aos 54 anos, surgiu-me o processo degenerativo dos órgãos hematopoiéticos, que me levaram a severo tratamento hospitalar. Todos os recursos possíveis em respeitável hospital da cidade de São Paulo, no qual eu trabalhava, foram colocados à minha disposição, incluindo a cirurgia de transplante de medula. Tudo redundou inútil.
trazendo-me de volta ao grande lar. Passado o largo período de adaptação e ajustamento às circunstâncias, intrigado com a leucemia que me vencera, logo me foi possível, passei a estudá-la com o venerando mestre de nossa comunidade, vindo a descobrir que a mesma procedia não de qualquer possível hereditariedade, mas de mutação de alguns genes, uns deles denominados saltadores, que me proporcionaram o desenvolvimento desordenado dos leucócitos, assim como das células que os precedem no sangue e na medula óssea. Era como se eu estivesse marcado desde o nascimento para experienciar esse doloroso processo. Sem dúvida, surgiram-me indagações profundas, levando-me a pensar na possibilidade de haver podido evitar essa fatalidade, caso houvesse tido conhecimento anterior. Apesar disso, essa ocorrência procedia de comportamentos extravagantes que me permitira, em anterior existência, e que me assinalaram de maneira irreversível. Por esta razão, acredito que, mesmo quando foi possível identificar-se as futuras enfermidades fatais nos indivíduos, a maioria delas resistirá à terapia preventiva, pois se tratar de reabilitação moral do espírito que a padecerá. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Então, existe um processo que não tem como ser, não é irreversível no código divino, que não adianta nem nada. Não adianta medicação, não vai adiantar nada, porque já está determinado, mas isso é de um processo reencarnatório anterior, e aí é um processo expiatório, que determinou, ele precisa vivenciar esse fator para despertar o moral. Então, é o que ele está dizendo aqui. Mesmo que nesses casos, aí é o caso do mundo de expiação. No mundo de regeneração, nós não iremos mais expiar. Então, por quê? Porque há de ser feito, porque neste momento, há uma grande peneira espiritual ocorrendo no planeta. Nesse exato momento que vocês estão lendo aqui, exato momento, milhares de espíritos estão sendo retirados da Terra para nunca mais voltar. São, se eu não me engano, eu sabia mais ou menos o cálculo aqui, eram 20 bilhões, alguma coisa assim, ou 8. Então, assim, espíritos que determinaram que não querem fazer o processo de mudança interior. Então, a Terra está determinada, não é uma coisa que nós queremos somente, é uma lei. A Terra ascendeu para o mundo de regeneração. E ela modificou a sua vibração. Porque isso é uma lei, vem de mundos e mundos lá de cima, vai modificando as estruturas dos mundos e respinga nos outros mundos, qual é o nosso. Então, nós não estamos escolhendo ficar na Terra, é a Terra que está nos escolhendo, é ao contrário. É como se fosse um imã de repulsão. Então, aqueles que querem ascender para o caminho do bem, mas que não são anjos ainda e nem espíritos puros, mas só o fato de eu não aceito mais o mal, já me repugna isso. Eu não gosto, eu não quero. Hein? Isso já nos dá o direito de permanecer na Terra. Então a gente grava isso no nosso DNA, portanto a gente não precisa mais vivenciar algo para despertar, porque eu já despertei, entendeu? Eu despertei antes, por que eu preciso ter um dispositivo para fazer isso? Então, eu sou merecedor, todos nós, de um mundo regenerado, aonde esse mundo, então, vai ter a ciência da prevenção. O caso dele, que ele está citando, ele estava vivenciando um processo expiatório. Ele tinha algo que ele tinha que diluir lá do seu passado, que a ciência, nesse momento aqui de expiação, não ia dar conta. Não era para dar conta. Era para ele deixar. Daí a gente vai ver, né? Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições e causas atuais.
Ora, diz os Espíritos, se de todos os males que nós vivemos no mundo, alguns nós não conseguimos respostas, pode ter, aí ele vai dizer, né? Entre outras palavras, a explicação está nas causas anteriores, né, do que nós vivemos no passado. Deu para nós pegar mais ou menos uma ideia de um panorama? Alguém gostaria de dar uma Fabiano, contribuição? Pode falar. me diz uma coisa, e não será que, porque quem vai passar para o mundo de regeneração já não tem grandes problemas a expiar, grandes erros, então ele só está com aqueles erros menores. O que ele está dizendo é que o Evangelho é claro que o mundo de regeneração ele é um mundo de transição entre o mundo de expiação e o mundo feliz, e neste mundo os problemas morais continuam, mas não Sim, mais na sua pujança do mal, né? É como se eu estivesse indo para casa do hospital com os medicamentos na mão e com a receitinha. Eu não vou mais fazer isso para não voltar para o hospital. Mas aí claro, o médico... é isso que eu estou pensando. Exatamente isso. E aí a gente segue, então, nossa leitura. Vamos lá? Atualmente, mais bem informado a esse respeito, considero de notável significado as conquistas científicas nessa área na Terra, mas não acredito que se deva atribuir à hereditariedade todos esses fenômenos. No meu caso, eu fui a primeira vítima da ocorrência na família e não mais um na lista das heranças. Isso me leva também a considerar que o livre-arbítrio exerce um papel de importância no comportamento, proporcionando antecipar esses acontecimentos ou postergá-los. A ditadura genética, portanto, tem limites no que diz respeito aos fenômenos psicológicos, desde que a educação e o meio ambiente operem valiosa contribuição, imprimindo no perispírito novas condutas que se transformarão em energias desencadeadoras ou retardatárias dessa fatalidade. Os comentários valiosos construíram-nos material para meditação oportunamente e aprofundamento quando as circunstâncias o permitissem. Isso, ali que ele está. Ele deixou um pouquinho claro ali para nós que essa ditadura das heranças genéticas, assim, minha mãe e meu pai tiveram câncer, eu vou ter câncer. Não. Isso depende do comprometimento que o espírito tem desde a existência anterior, né? E aí, como ele diz aqui, ó, a ditadura genética, né, que ele está falando, é isso. Acreditar que todos estamos fadados porque nossa família está aquele DNA. Tem o seu limite no que diz respeito aos fenômenos psicológicos, desde que a educação e o meio ambiente operem. Ou seja, se eu me torno dentro do caminho cultural, na educação, na vida, eu mudo meus padrões de comportamento, eu vou mudar a estrutura do DNA, ele vai trabalhar em conjunto com isso. Ele vai se estruturando para que não desperte. Eu me recordo de um dos textos da Joana de Ângeles, em que ela fala que, olha só que interessante, isso é uma fala dela. Agora sim, claro, dentre milhares de textos, não tem como trazer assim exatamente, mas posso buscar e depois botar lá no grupo. Ela fala que se o espírita soubesse quantos males ele deixa de vivenciar pelo simples fato de atender o convite espírita, ele poderia vislumbrar como ele evita graves problemas para ele. E anula muitas existências de dores. Sim, mas um ponto, tá? Não é pelo fato de ser espírita. É quando, pelo caminho do espiritismo, nós entendemos a nossa mudança moral. Sim, mas por que o espiritismo? É porque é uma das doutrinas que dialoga com o mundo espiritual anterior. Gente, vocês já se deram conta que vocês estão vivendo o mundo espiritual sem desencarnar? A gente ainda não se deu conta que nós estamos vivendo o mundo espiritual sem desencarnar.
Porque milhares de pessoas só vão se dar conta disso que nós estamos agora aqui quando estiverem no plano espiritual. Então, o espírito ele pode antever e aí modificar a sua vida. Portanto, se ele modifica a sua vida para um caminho do bem, por que ele vai viver outras existências de dores? Se ele já se deu conta. Então, é isso que ela diz, nós evitamos de ter outros processos pelo simples fato de despertar no corpo a consciência de espírito. Porque nós já estamos aqui dialogando o assunto de um mundo de regenerados. Porque esse aqui vai ser o assunto normal do mundo de regeneração. Nas escolas, na universidade, falar do espírito. Porque no futuro, a ciência vai perguntar quem era essa gente? Que é vocês. Quem era essa gente que já falava e nós não nos dávamos conta? Vocês perceberam? Então a gente já está vivendo um mundo regenerado e um mundo espiritual no corpo. Né? Se alguém gostaria de falar, fique à vontade, senão a gente vai seguindo. E tudo isso em razão dos estudos, que nós estamos na frente por causa dos estudos. Exatamente. Né? Vocês são precursores, como foram vários cientistas no passado precursores. Fabiano, Pode ir. a Joana também fala no livro que muitas pessoas ainda não estão no processo. Então, só o fato, né, é mais ou menos o que você falou, né, não é o fato de ser espírita, mas eu acho que, assim, de estar no processo. Ela fala muito isso, né, porque muitas pessoas ainda estão paralisadas, ainda estão na consciência de sono. Então, que só o fato de estarmos no processo, às vezes a gente não está num desenvolvimento total que precisa, mas só o fato de estarmos no processo, já ter iniciado essa caminhada, já é muito importante para o espírito, né? Ela fala isso também. É exatamente isso, Mara. Eu quero apresentar para vocês a Mara. A Mara está iniciando hoje o estudo conosco. Estou te apresentando, Mara, porque o pessoal não te conheceu, né? Então está te vendo hoje pela primeira vez. E se alguém quiser, assim, se sentir um pouquinho perto do Chico, é a Mara, tá? Porque a Mara é lá de Uberaba. Bem-vinda, Mara. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Esses estudos maravilhosos. Então tá. Vamos seguir ali, então, o nosso roteiro? Vamos lá. Sim. Às 23 horas, dirigimos-nos à sala reservada às atividades espirituais, a fim de nos prepararmos para o atendimento a Anselmo, que se encontrava assistido por devotado trabalhador espiritual da clínica, embora permanecessem as vinculações com os adversários do passado, que lhe exploravam as resistências psíquicas, emocionais e também físicas, em vampirismo prolongado. Nesse Comenos, a sua genitora adentrou-se no recinto com o semblante inundado de paz, confiando no Supremo Pai em face da questão de alto significado que seria solucionada em breves momentos. As bondosas senhoras Matilde e Modesto, sempre joviais, aguardavam confiantes os labores que seriam realizados, entregues totalmente ao sentimento de caridade. Dr. Inácio e Dr. Juliano ausentaram-se, rumando na direção da enfermaria em que se encontrava o nosso paciente, e, após alguns minutos, trouxeram-no desdobrado parcialmente, sobre uma padiola conduzida por 2 servidores desencarnados que ali operavam. Sob a orientação segura do Dr. Inácio, formamos um semicírculo em volta do leito que recebera Anselmo, e após uma oração repassada de imensa ternura, proferida por Petitinga, foram aplicados passes longitudinais no enfermo, objetivando retirar-lhe as densas concentrações de morbo espiritual transmitidas pelos perseguidores.
Durante a operação, o paciente gemia dolorosamente, porque na mente ressumavam as imagens afligentes que não conseguia impedir de experienciar, até que, após alguns instantes, acerenou-se em sono tranquilo e refazente. Há um sinal com a cabeça em direção de Dona Modesta. Pelo diretor da reunião, a gentil senhora concentrou-se e, de imediato, em transe mediúnico, transfigurou-se, automaticamente atraindo um dos perseguidores de Anselmo. A senhora convulsionou um pouco e, com estentores na voz, pôs-se a vociferar. Que se pretende fazer com o miserável? Tomá-lo de nós e libertá-lo, sem que se recupere da hediondez que lhe é natural? Onde a decantada justiça divina, após todos os crimes praticados, pensa-se em recompensá-lo, liberando do sofrimento, sem o menor respeito pelas suas vítimas, que somos muitos de nós aqui presentes? É uma pergunta. Com serenidade e compreensão, Dr. Inácio esclareceu-o. Longe de nós o desejo de libertar o encarcerado antes que se ajuste aos impositivos da lei de ação e de reação. O nosso propósito constitui-se de auxílio fraternal a ele e aos demais que fazem parte da sua infelicidade. Sabemos dos horrendos crimes por ele praticados. No entanto, não ignoramos a cobrança perversa que algumas das vítimas atribuem o direito de impor-lhe. Não é esse o método que se deve ser aplicado, mas o do perdão, porquanto todos erramos e teremos direito à reabilitação. O nosso amigo já sofreu o suficiente, amargando praticamente toda uma existência sob a sujeição que lhe tem sido imposta, sem paz nem alegria de viver, transitando entre perturbações interiores e punições que lhe são aplicadas indevidamente. O fato de buscarmos atendê-lo de forma alguma constitui recompensa pelos erros, como consequente ouvido de suas vítimas. O nosso trabalho tem por objetivo libertá-lo também, considerando que todo cobrador é infeliz em si mesmo, malbaratando o tempo que poderia aplicar para a felicidade e injusta cobrança que não lhe é permitido realizar, porque somente Deus dispõe de todos os elementos para estabelecer os critérios de resgate sem gerar novos devedores. Exato, tem ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma passagem assim, em que o São Luís responde a uma pergunta do Kardec sobre a questão da justiça. E aí, São Luís disse que é inegável, assim, que todos nós almejemos a justiça. E até porque a justiça está íncita em nós. Então, a gente vê um fato e acha injusto, né? Então, está em nós, porque é uma virtude, é um princípio, é um atributo, vamos dizer assim, se podemos afirmar, do Espírito. Mas aí o São Luís, ele adverte o Kardec no sentido de que a justiça ela é extremamente importante e saudável, desde que há uma linha muito tênue para que a gente cuide o senso de justiça que se mascara como vingança. Olha que interessante. O que muitas vezes nós chamamos de justiça, queremos justiça, mas no fundo estamos querendo uma certa vingança. Vocês entendem? Que é o que se apresenta aqui. Eles chamam de justiça, mas na verdade ficam o tempo inteiro se vingando, como se alguém devesse ter uma sentença para sempre. Bom, mas ele cometeu um erro, sim. Ok? Mas o que o Espírito está dizendo? Todos cometemos. Então, se todos cometemos um erro, logo nós perdemos o direito também de querer essa vingança, ou essa chamada justiça. Então, a única justiça que ele está alertando aqui é a justiça de Deus, que nós devemos crer, porque é um dos pilares que regem o universo enquanto lei, que é a lei de causa e efeito.
As leis de causa e efeito não precisam das nossas leis. As nossas leis estão linkadas na lei de causa e efeito. E não é o contrário. E Até... quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né, Fabiana? Exatamente. Exatamente, perfeito. Pode falar, amigo. O que acontece? Jesus não estava isentando os outros dos seus erros. Ele apenas estava dizendo que quando nós cometemos o mesmo erro, nós perdemos o direito de julgar o outro, entende? Porque, olha só que interessante, a justiça ela é assim, ó. Quando eu reclamo um direito, eu me comprometo. Olha que interessante. Por que eu me comprometo? Porque daí eu também não posso fazer aquele mesmo ato, porque eu me comprometi ao exigir. Agora, uma vez que eu exijo do outro uma postura, mas eu não faço, eu perco o direito. Ou se eu exijo do outro, eu quero a justiça do outro, mas quero fazer a mesma coisa ao qual eu estou julgando que o outro fez, também perco meu direito. Então, quando eu julgo, eu me comprometo, porque daí eu estou reclamando algo que eu não posso fazer. Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente faz algo que procura cobrar de uma postura de alguém, logo há um comprometimento na hora, sim. Então, tu te compromete a não fazer isso, porque o ato tem que caminhar junto com as palavras. Não pode haver esse discurso que a gente tem, assim, né, desde a nossa infância. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não funciona. Isso não funciona. Eu tinha um amigo meu que era um padre, o padre Leopoldo, ele dava filosofia para nós, e ele dizia assim, ó, o exemplo, as palavras puxam, mas só o exemplo arrasta. Pessoal, Iracema, quer falar mais alguma questão? Fica à vontade. Ou alguém mais? Não, obrigada, Fabiano. Eu só quis colocar isso porque eu lembrei da passagem do Evangelho sobre Madalena, que quando todos correram com aquelas pedras na mão e gritando, Jesus silenciou, escreveu na areia, pensou, para que todos pudessem refletir. Isso é muito importante. Nós aqui, exato, todos nós temos isso de julgar, né? Mas temos que pensar que somos todos na mesma caminhada aqui, por enquanto, aprendendo, já bem conscientes do que seja dentro da doutrina, mas bem conscientes de muitas coisas que alguns ainda não estão, mas mesmo assim nós somos humanos, né? E entre aspas, humanos, né? Muitas vezes não. Mas é isso, é não julgar. Uhum. Quando Jesus diz para aqueles homens que eles não julgassem ela, porque o Divaldo tem uma palestra muito antiga que ele diz, aliás, acho que parece que foi Joana que diz, que praticamente todos aqueles homens eram clientes dela. Então, eles estavam julgando a si próprios, porque, na verdade, eles eram clientes. Mas só que Jesus é um ser, ele não tem uma parcialidade. Quanto mais doente, mais necessitado. Para Jesus é assim. Para nós é diferente. Então, Jesus via tanto ele quanto ela num estado de patologia, porque ela também estava perdida nos seus, né, na sua busca espiritual, entendendo que a si própria, ela não nasceu para ser servidora de ninguém, nem sexualmente, porque ela tinha que ter o amor a si própria, ela era um ser divino e é um ser divino, e eles por abuso. Então, só que Jesus, ele poderia ter dito assim, seus hipócritas, vocês são os clientes dela, por que vocês estão fazendo isso? Mas não, é que Jesus é um ser pleno, é um ser que está acima da nossa condição. Então, o que Jesus faz? Ele faz aquilo que o evangelho dele manda fazer. Levai o seu irmão
né, a um lugar e converse com ele, explique que ele está errado. Então, o que Jesus faz? Escreve na areia, bota assim, hipócrita. E aí eles olham e veem que Jesus sabia. Eles pensam assim, não, esse cara, esse homem aí sabe. Esse homem sabe que nós vamos lá, vamos largar daqui. Entende? Vamos embora daqui. E aí começa a sair quem? Os mais velhos, que eram os que mais frequentavam. Entende? Então sai desde os mais velhos aos mais jovens, porque os mais jovens eram iniciados a vida nesses lugares. E no caso dela, ela silencia, porque ela não tinha voz, né? Ela não poderia ter. Então, por isso que Jesus olha para ela e diz assim, alguém te julga? Ou seja, porque ninguém tem o direito. Ela disse, não, ninguém tem. Depois Jesus, desculpa, depois Jesus secretamente fala para ela, vai, não peques mais. Ele corrigiu ela não na frente deles, mas depois, para não humilhá-la mais ainda. Exatamente. Então, ela também precisava entender, né, que ela não nasceu para ser um objeto de pessoas, mas para ter a sua própria dignidade. Mas, enfim. Vamos seguir, então? Mara está levantando a mão ali, Fabiano. Vamos lá, então. Quer fazer uma pergunta, Mara? Eu gosto dessas parábolas, né? Eu gosto de estudá-las. E aí me faz lembrar também quando Hanan, aquele sacerdote, né, lá naquele livro Boa Nova, na verdade, Jesus foi testado o tempo todo, né? Então, esse teste também de Madalena, eu acho que também foi um teste, né? Como vários outros, né? Aquele, Jesus, pago aos romanos, né? Ou não. Então, assim, eles estavam testando Jesus o tempo todo, essa morosidade, essa coisa que ele tinha de pensar, né? De não agredir ninguém. E na Madalena foi também, né? Mais uma vez, porque estavam esperando, né? Porque se ele agride Madalena, ele estava errado, né? Também de julgar. Se ele julga, ou se ele escorraça os julgadores, ele também estaria errado, né? Então, ele sempre volta de uma forma para fazer a pessoa refletir, né? Ele nunca fala, você também está errado. Então, ele está sempre fazendo aquela reflexão, né? Igual na época quando perguntam do que eles tinham que pagar, né, para os romanos todo mês, o que ele fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele não se compromete com as situações, né? Eu acho bonita essas parábolas, porque, hora nenhuma, ele dá conta, assim, eles dão conta, na verdade, os sacerdotes, né, nós todos que estávamos lá, né, nós Hanãs da vida, ele não dá conta, né? A gente não dá conta de colocar ele a teste, né? Ele sempre sereno, sempre respondendo. Eu adoro as parábolas, né? Tem um livro da Joana que é muito lindo, que é Em Busca da Verdade, que são aquelas 3 parábolas que ela trabalha, que são maravilhosas, né? Traz muito ensinamento, muito conhecimento para a gente. Obrigada. É isso aí, porque a lei mosaica dizia, né, toda mulher adúltera deve ser apedrejada. Portanto, se Jesus for contra essa lei, ele está indo contra a lei, então nós podemos pegar ele aqui. E aí, o que Jesus faz, né? Não diz para ela que ela está, não diz para eles, apenas joga para aquele que está em erro, aquele que estiver isento de qualquer um erro, que atire a primeira pedra. Só que quando Jesus fala isso, que estiver isento de qualquer um erro, ele, sabe o processo de linguagem é assim, né, gente? A gente não, para que a gente fale, a gente não precisa expressar tudo, tá? Nem tudo precisa sair som. Basta, às vezes, um olhar, assim. Quantas vezes vocês estiveram num ambiente em que bastou tu olhar, assim, ironicamente, e a pessoa olhou para e disse assim, nossa, né? Ou tu deu uma certa risada, ou tu fez uma cara, são expressões de linguagem. Então, a gente se comunica de várias formas. As nossas mães, por exemplo, quando a gente sentava, eu me lembro, na mesa,
chegava as visitas, ela olhava pelo cantinho do olho para nós e a gente entendia, né? Não era para estar ali, que era das visitas. Ou então comunicação através dos olhos. Então, a leitura labial. Então, tem várias expressões assim que se vai se dando. E Jesus também se utilizou dessa cultura das linguagens, né? Então, ele, para aqueles homens que não eram ignorantes, eles sabiam, Jesus expressou, né, ali, como quem diz, eu sei de tudo que vocês estão falando, mas não se preocupe que eu não vou expor ninguém, porque ele era amor, mas eu vou mostrar para cada um o quanto vocês não podem julgar. E aí, por isso ele disse, se alguém aqui tivesse erro, imagina ele falando assim, aí a gente já fica assim, meu Deus, o que ele sabe de mim? Entende? É como se alguém chegasse assim, né, para a gente tivesse cometido um erro, e alguém chegasse assim, olha, eu sei tanta coisa que tu nem imagina. A pessoa culpada, ela já começa a ficar espiada, né? Vocês entendem? Então, essa linguagem, assim, ela é interessante porque é o simbolismo da parábola, que a parábola é uma linguagem, a metáfora é uma linguagem, como a Mara ali trouxe para nós, né? Mas vamos seguir, então? Se não houver mais alguma questão, pessoal, a gente vai dando uma acelerada, então, para frente. Não sei se o Homero quer convidar mais alguém ou continuamos com a nossa leitura. Virgínia, está cansada, Virgínia? A gente pode mudar. Posso ler mais um pouco, seu Homero. Depois Então, eu tá. passo. Depois eu convido o Joel Correia. Tá, Joel? Então, não concordamos com o que diz, nem aceitamos essa explicação, nós todos. Aqueles que sofremos sem receber qualquer auxílio de Deus e dos seus representantes que nos relegaram ao abandono, à mercê da própria sorte, aos desatinos do perverso. Não nos consideramos representantes de Deus, elucidou o orientador espiritual, antes somos irmãos deambulantes pelo mesmo caminho das dificuldades pessoais sob a tutela divina, que nunca nos esquece. Enquanto o amigo informa que esteve sem o auxílio do Pai Celeste, ouvida-se de que essa não foi a sua última existência, trazendo pesada carga de deslizes morais de outras que não soube perlustrar, o que deu origem aos sofrimentos que Anselmo não tinha o direito de impor, em razão da impossibilidade de qualquer criatura utilizar-se da adaga da justiça como portador de poderes para tanto. Não existem acaso nas soberanas leis desse modo. Os efeitos que se observam em toda parte procedem de ocorrências que, mesmo esquecidas, produziram-nos em longo prazo. Todavia, não nos cabe aqui relacionar os fatos que desencadearam as suas e as dores das demais vítimas do nosso infeliz companheiro, mas evitar que novas injunções sem cabida venham transformar-se em geratrizes de futuras e complexas aflições para os seus autores, que pretendem fazer com ele. Ouvimos dizer que irão liberá-lo do corpo, assim escapando de nossos propósitos? O nosso planejamento, redarguiu o doutor Inácio, prevê a libertação espiritual do enfermo, retirando do presídio material o que ocorrerá com ou sem a nossa interferência. Através da nossa cooperação, o fato lhe permitirá recursos mais próprios para o ressarcimento de todos os males que praticou, o que lhe é um direito concedido pela misericórdia do amor. Esse procedimento irá auxiliá-lo a comprometer-se menos, conforme vem ocorrendo na sua descida aos abismos do vício das drogas. E nós, os seus desditosos dependentes, como ficaremos? Podemos passar, então, para o nosso colega Joel Correia? O Joel. Então, só para, enquanto o Joel vai se organizando, só para que a gente tenha em mente, né? Então, no capítulo anterior,
estavam me tratando desse rapaz, lembrem? Que era usuário de drogas, que estava passando por um processo e era atendido nesse hospital, e ele tinha sérios comprometimentos de vidas anteriores com entidades espirituais que faziam com que ele tivesse esse processo da culpa, então buscasse como lenitivo das aflições morais a droga, né? Porque ele não entendia, não conseguia compreender em outros caminhos. Compreendem? Estão pegando aqui? E esse trata, então, deste paciente lá do hospital, aonde eles estão atendendo Maria Modesto Cravo, Inácio Ferreira, Filomeno de Miranda e tantos outros, e aí eles estão observando o caso do rapaz esse que está internado lá, né? Vamos, então, seguir com o João. E nós, os seus desditosos dependentes, como ficaremos? Todos serão atendidos e encaminhados a lugares especializados em recuperação interior, com abençoados ensejos de renovação interna e de crescimento para Deus. E se nos recusarmos, usarão algum recurso de força para impor-nos aquilo que não desejamos? De maneira nenhuma. O nosso é o trabalho de persuasão e não de imposição. Esperamos que os nossos sentimentos de amor e de compaixão logrem sensibilizá-lo e aos demais irmãos que fazem parte do grupo de vítimas, a todos despertando para o renascimento interno, para a constatação de que todo esse tempo gasto no ódio em nada os tem ajudado, antes, pelo contrário, a todos tem prejudicado, adiando projetos de iluminação e programas de libertação pessoal. Enquanto se dirigia ao comunicante com bondade e ternura, uma das entidades do grupo apresentava uma face cadavérica, por certo resultado de um processo tuberculoso de longo curso, com um aspecto de quase louca, pôs-se a gritar: socorram-me, pelo amor de Deus, porque estou muito cansada de tanto sofrimento. Já não suporto mais a agonia que me consome. Ajudem-me. Petitinga, sempre vigilante e em perfeita sintonia com o diretor do trabalho, tomou-a carinhosamente pelas mãos e confortou-a, acalmando-a e propondo-lhe proteção e paz. O seu doce verbo, banhado pelas consoladoras palavras de Jesus, dirigido aos sofredores do mundo, escorria-lhe do íntimo e balsamizava o espírito sofrido, que se recolheu ao regaço, qual se fora uma criança atemorizada que acabara de encontrar apoio. Dr. Juliano tomou-a pela mão e encaminhou-a a um leito adrede colocado na sala, entre outros que aguardavam os futuros pacientes. Logo depois, mais alguém se rendeu ao verbo do doutrinador, que, embora dirigido àquele com o qual dialogava, alcançava os demais ouvintes presentes, iniciando-se a libertação de Anselmo em face da mudança de atitude dos seus algozes. O ligeiro tumulto parecia haver sido previsto, porque não houve qualquer distúrbio na atividade, mantendo-se todos em tranquilidade, sendo tomadas as providências compatíveis com cada ocorrência. Nesse ínterim, o justiceiro com os seus sequazes apareceram à porta e tentaram entrar sem o conseguir, em razão das defesas magnéticas que guardavam o ambiente, pondo-se todos a blasfemar em desvario. Foi quando o irmão comunicante esbravejou: que se passa com esse bando de covardes, que desertam do campo de batalha antes da vitória? Que artes demoníacas estão usando para atemorizá-los? Todos temos um compromisso com o desgraçado que nos vitimou, destruindo nossos lares e nossas existências. Por que a deserção? Como o irmão constata, redarguiu muito calmo o orientador: as nossas são as artes do amor e da luz que lhe estamos colocando à disposição, a fim de que aproveite a feliz oportunidade que o Senhor lhe concede. Já se passaram muitos anos desde a ocorrência nefasta que os afligiu, não se podendo prolongar indefinidamente,
por capricho da ignorância e da perversidade também de suas vítimas. Ninguém sofre sem razões justas, embora desconhecidas na ocasião em que surgem as dores. A lei de causa e efeito funciona por automatismo, recolhendo nas suas malhas todos aqueles que estão comprometidos com a divina justiça. Não cabe, pois, àquele que se considera vítima o direito de impor cobrança indébita por desconhecimento dos fatores que desencadearam o transtorno. Felizmente, os irmãos da agonia despertam ante a nova realidade e optam pela felicidade ao invés do ódio, preferindo a liberdade à escravidão, ao capricho da vingança que somente conduz a dores mais acerbas. Com sabedoria, buscam o auxílio do amor que nunca nos abandona, enquanto o irmão e amigo prefere a alucinação do egoísmo e do desforço, sem dar-se conta de que infringe a lei na qual deseja apoiar-se. Desperte, portanto, e renove-se, porque este é o seu momento de iniciar um novo roteiro na direção da felicidade. Nesse instante, a mãezinha de Anselmo acercou-se do infeliz e deixou-se perceber enquanto lhe falou com ternura. Recordai-vos de mim? O sofredor olhou-a com expressão de espanto e não sopitou a emoção que irrompeu de chofre. Senhora, sempre fostes um anjo, embora sendo mãe do desnaturado. Vinde dos céus buscar-nos no inferno ao qual o vosso filho nos atirou? Não, irmão querido, respondeu com doçura e emoção. Sois todos filhos do coração que ama, cada qual numa postura humana. Também vos tenho na condição de filhos da alma, embora as circunstâncias diferentes em que nos encontrávamos quando na terra. O meu desvairado Anselmo sempre foi um enfermo espiritual, digno de receber compaixão ao invés de ódio. Os dramas existenciais que o maceram tornam-no cada vez mais inditoso. Desse modo, tem também ele necessidade de misericórdia, aquela que não soube oferecer a fim de poder reparar os males praticados, porém, de forma consciente e edificando o bem. Não vos pedimos desconsideração pelas dores experimentadas, mas suplicamos oportunidade reabilitadora para o calceto. Bem sei as dores que vos dilaceram, em face dos sofrimentos experimentados pelas vossas filhinhas do passado. Nada obstante, elas que aqui estão optaram pela renovação, esquecendo-se do mal, a fim de trabalharem no bem. Agora é vossa a decisão de iniciardes novos programas em favor da felicidade. Tende compaixão. O espírito rebelde, diante de apelo tão significativo e profundo, tomado pelas lágrimas, redarguiu. Sempre fostes justas para com os vossos agregados na fazenda, distendendo bondade e carinho para com todos nós. Em homenagem ao vosso amor, como retribuição mínima a tudo quanto nos ofertastes, mudaremos de conduta em relação ao sicário de nossas vidas. Após breves instantes de pranto convulsivo, aduziu em desespero. Tende então piedade de nós, os reais desgraçados de ontem e de hoje. Não pôde continuar, porque a nobre entidade afagou-lhe a cabeça, ainda incorporado na médium, e depois fê-lo desprender-se, envolto em um abraço de amor e de compaixão que a todos nos comoveu. A médium retornou à consciência objetiva, refazendo-se pouco a pouco, enquanto o comunicante era colocado em um dos leitos à disposição no recinto. De imediato, Dona Matilde entrou em transe profundo e, transfigurada pelo ódio da entidade que se comunicava, bradou com desespero. Comigo será muito diversa a questão. Fui empurrada pelo infame para a prostituição de baixo nível, após abusar de mim longamente, até a saturação, quando me entregou a desgraçado mercador de escravas brancas que me levou à capital
a pretexto de tratamento da saúde, então abalada, sem que eu soubesse que se tratava de gravidez, submetendo-me a um aborto e por pouco não me roubou a vida, e que seria uma bênção de Deus, depois me jogando em um bordel da mais baixa classe, no meretrício da cidade. Vendida como se fosse um animal, fui obrigada a trabalhar com sexo até a exaustão total das forças, vencida pela sífilis e pela tuberculose, que me devoraram como se fosse um verme, num quarto imundo, sem ar, sem luz. Nunca encontrei qualquer compaixão, nenhuma solidariedade, porque ali, onde nos encontrávamos, as desgraçadas, não havia piedade nem misericórdia. Por mais que nos buscássemos amparar umas às outras, não havia tempo nem recursos de proteção em favor de qualquer de nós. Durante as crises contínuas e as dores superlativas, via o rosto do detestável que me violentara, aplicando-me antes o açoite que me cortou as carnes do corpo e da alma, assim me comprazendo enquanto eu estertorava. Quase não pôde continuar tal a convulsão, o pranto, o desespero que a tomara. A médium agitava-se dolorosamente, traduzindo os sofrimentos do espírito infeliz que estava a ponto de desmaiar de angústia e de ódio. O eminente psiquiatra, profundo conhecedor da psique humana e dos humanos sofrimentos, com a voz repassada de ternura, chamou-a nominalmente, enquanto Petitinga aplicava-lhe recursos fluídicos regeneradores. Irmã Esmeralda, tomada de espanto e ainda aflita, inquiriu: "Você conhece? Sou cliente. Fui cliente meu, por acaso? Já não sou nada, senão putrefação, desespero. Quem é e por que está aqui? Sou seu irmão de caminhada terrestre, também necessitado de compaixão. Não fui seu cliente porque não a buscaria para torná-la mais desventurada. Sou um servo de Jesus, aquele que recolheu as mulheres infelizes sem perguntar-lhes de onde vinham e que faziam, amparando-as com misericórdia e doçura. Fui médico na terra e estou destacado para conduzi-la a um ambulatório, para cuidar da sua saúde espiritual e renová-la na experiência do amor. Nunca amei, nem fui amada. Explodiu em novo pranto. Sim, você foi e é amada por aquele que é o pastor de todas as ovelhas e que as conhece todas individualmente. Eis-me aqui em seu nome, a fim de recolhê-la e levá-la até o seu rebanho amoroso. Chegou o momento de parar de sofrer, de ter as suas inenarráveis angústias diminuídas, o seu coração cicatrizado dessas feridas pungentes. Jesus é a porta, é o caminho para a redenção, é a vida em abundância. É necessário esquecer esse passado que a faz desditosa e pensar na possibilidade de ser feliz. Todos estamos destinados à felicidade, mas até alcançá-la, passamos por experiências que nos ensinam a encontrar o verdadeiro caminho, do qual, após encontrá-lo, jamais nos afastaremos. Não relacione mais os acontecimentos que a vitimaram, nem se recorde daqueles que a empurraram ao abismo e a esqueceram. Jesus nunca se esquece de nenhuma das suas queridas ovelhas, estejam no lugar em que se encontram. É preciso olvidar o mal, a fim de pensar no bem e instaurá-lo na mente e no coração. Há quanto tempo você aguardava esse momento de renovação? Não o desperdice. O ódio é uma brasa que se carrega no coração e, enquanto permanece acesa, queima os tecidos que o agasalham. Apague, pelo menos por agora, a chama devoradora e a combure, respirando esperança de paz e pensando na possibilidade de ser amada e recuperada. A pobre sofredora
não podia captar todo o ensinamento que lhe chegava à mente e à emoção. As palavras não eram entendidas conforme pronunciadas, porque se encontrava em turbilhão de sentimentos desenfreados, de emoções confusas e dores insuportáveis. No entanto, a entonação de voz e a emissão de misericórdia, as ondas contínuas de ternura e de bondade real, transformavam-se em vibrações de harmonia que a penetravam, restabelecendo a normalidade da organização perispiritual bombardeada durante diversas décadas por cargas mentais desestruturadoras. Enquanto compungidos diante do martírio da sofredora, orávamos em seu favor. Vimos subitamente um jato de luz em tonalidade solferina descer sobre a médium e ela, envolvendo-as em claridade especial e penetrando-as de tal forma que lhes dominou as organizações perispirituais, produzindo na comunicante um tão especial benefício que ela exclamou: Deus meu, parece que estou morrendo novamente. Sim, minha irmã Esmeralda, permita libertar-se desses terríveis cascões mentais que a têm mantido encarcerada por tanto tempo, deixando esse infeliz casulo de forças dolorosas para transformar-se numa borboleta leve e bela que voará na direção do infinito. Petitinga, orientado mentalmente pelo diretor do trabalho, aplicou revigorantes fluidos nos chakras cerebral e cardíaco da desencarnada, utilizando-se de movimentos rotativos no sentido horário, permitindo-lhe absorver as energias que a penetraram, acalmando-se e momentaneamente olvidando-se da própria desdita. Dr. Ignácio, sempre compassivo, encerrou o diálogo informando: esqueça todo o mal, a fim de que haja lugar na sua mente e no seu coração para o bem que lhe está destinado. Não pense mais no seu algoz, que também se encontra em carência de amor, e agasalhe-se na doce compaixão de Jesus, que a todos nos ama. Voltaremos a encontrar-nos em outro lugar, noutra ocasião. Agora durma em paz, a fim de despertar em feliz recomeço espiritual. A bênção do sono reparador tomou conta do espírito desditoso, que foi retirado carinhosamente do corpo perispiritual a que se imantara em nossa irmã Matilde, e também colocado em reconfortante leito que o aguardava. Uma psicosfera de paz, caracterizada por vibrações harmônicas e refazentes, dominou o ambiente, produzindo indizível bem-estar em todos nós. Outras entidades que não poderiam comunicar-se naquele momento, embora presentes, pouco a pouco acalmaram-se, criando condições para serem transferidas para a nossa colônia de socorro. Dr. Juliano Moreira, que participara da emocionante psicoterapia espiritual, não ocultava o júbilo que o dominava. Rompendo o silêncio que se fizera espontâneo, balbuciou comovido: quando for possível compreender-se a vida, partindo-se do mundo causal em que se origina para a Terra, e experienciar-se as atividades que se operam de cá para lá, ter-se-á alcançado o momento clímax da evolução planetária. Todos emocionados, anuímos de boa mente com o conceito exposto. Chegamos então no finalzinho, bonito, né? Assim como a entidade ficou envolvida ali com as palavras, eu fiquei bastante envolvido, não sei vocês. Claro, com a leitura do nosso amigo e de todas as nossas amigas aqui também que leram. Mas um fato que chamou a atenção é a questão do passe, né? O passe em sentido horário, é aquele passe assim, gente, ó, que se dava, tá? Fazia longitudinal, assim, que fazia de cima para baixo, e ainda se faz assim. Hoje, muitos não se utilizam mais, né? Algumas casas ainda não se utilizam.
E uma outra questão que chamou bastante atenção é a questão aqui da palavra. Mesmo que a pessoa esteja aturdida ou não, o fato de pronunciarmos as palavras do Evangelho, falarmos de amor, carregadas de amorosidade, isso é mais importante ainda, né? Elas estarem carregadas, elas afetam aquela pessoa. E elas vão entrando, a pessoa vai conseguindo absorver aquilo, mesmo que no turbilhão da situação a pessoa não consiga. Que foi o caso dela, porque ela estava envolvida com muito ódio, muita raiva. Raiva não, né? Raiva é uma coisa momentânea, mas o caso dela era mais profundo que o ódio. E ela não conseguia fazer isso. Então ela via em todos os homens também como aqueles homens que a usavam. Por isso ela questiona, então, o mentor aqui espiritual. Serias mais um dos meus clientes? Porque ninguém sabe o meu nome? Aí ele disse que não. Certo que eu te procuraria, mas não para isso. Não vou te afundar mais. Então, eu achei bem interessante, assim, fazendo essa parte, essa varredura aqui da minha parte. Alguém gostaria de colocar alguma questão aqui que também chamou? Me marca muito a forma como nós colocamos as palavras, tá? A maneira como a gente coloca, a entonação, a forma, o cuidado, né? Então, aqui ele nos deu uma lição. E quando for possível compreender-se a vida partindo-se do mundo causal, ou seja, as origens que estão no espírito, né, para a Terra, a experimentar-se as atividades que se operam de cá para lá, ou seja, os fenômenos acontecem do mundo espiritual, né, ou daqui para lá, ou de lá para cá, a gente vai ter alcançado, então, o clímax da evolução planetária. Né? Então, aí que a gente vai conseguir, mais ou menos, ter uma ideia de que realmente evoluímos, né? Quando a gente tiver essa ciência, esse conhecimento. Fique à vontade. Eu me emocionei também, e como Jesus fazia, muito docemente, nos colocava situações através de parábolas, né? Ele coloca de forma amorosa, mas muito firme, de forma muito firme, o propósito da espiritualidade, né? Para tornar tudo, para mostrar que todos chegarão no caminho do bem, embora tenham feito o que fizeram. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Então, não precisamos usar do mecanismo da nossa justiça vingativa. Acreditemos na justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela vai dar conta de ajustar a todo momento as questões que estão errôneas, né? E Deus faz sem ódio. Bom, da minha parte, seria isso, então. Fica à vontade, passo para o Mério para vocês. Eu queria fazer um comentário. Assim, o cuidado, o sentimento que essas pessoas fazem com um atendimento ao enfermo da alma, não há onde tem o amor e o carinho sendo transmitido pela voz, pela postura, pela firmeza, não tem como uma pessoa um espírito que está debilitado, sofrendo, não ceder a chance, a oportunidade de ter uma atenção. Qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, se ela tem, por mais dura que ela seja em função do sofrimento, se ela tem um pouquinho de compreensão, de atenção, ela se entrega, à possibilidade de ser atendida, de ser acarinhada.
Bom, eu vou passar para o Homero, então, para... Posso dizer 2 palavras, Fabiana? Pode falar, dona Olga. É que esses espíritos, né, que fizeram esse tratamento de desobsessão, é que eles têm muita moral, né, para impor para aqueles espíritos vingativos, né, querendo fazer justiça. Então, é necessário, né, para quem trabalha nesse trabalho, também ter um pouco de moral para ter aquela força espiritual. E eles colocaram muito bem as palavras, né? Foi maravilhoso e lindo. Era só isso, Fabiana, eu não quero atrapalhar o trabalho. Mas ninguém está atrapalhando, a senhora não está atrapalhando. É muito importante isso que a senhora fala, exatamente porque as palavras, elas precisam estar carregadas de um afeto, uma amorosidade, né? E de um muito exemplo, amor, muito amor. de um exemplo, né? Também de uma vivência, assim, que convence. Somente a vivência dentro de nós, né? Praticada e vivenciada, é o que convence lá fora. Então eu passo para o Homero, para ele encerrar, já passamos alguns minutos. Tudo certo, então, pessoal? Só antes de tu encerrar, então, o próximo capítulo, ali para que a gente estude, então, de casa, é o capítulo número 9, a desencarnação de Anselmo. Agora, então, ele vai desencarnar, tá? Aí nós vamos acompanhar esse processo aí na próxima aula, certo? Tudo bem, Verinha? Tu faz o encerramento para nós? Tudo bem, seu Homero. Amado Deus, amado Jesus, queremos te agradecer em um só pensamento, em um só coração, por essas dádivas, por esses ensinamentos, que possamos pensar em mudança e reforma íntima, porque Jesus, nosso Mestre, se fez homem entre nós para nos ensinar o Evangelho e exemplificá-lo. Muito obrigada, Senhor, por mais este momento tão dedicado à aprendizagem. Obrigada, Deus, e obrigada à espiritualidade maior. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Pessoal, Boa noite. Uma boa noite a vocês. Boa noite, um beijo no coração de todos. Boa noite, obrigado. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite.